Primeiro eu queria agradecer por você estar participando aqui. E eu queria que você começasse falando um pouquinho quem você é e como que você conheceu o MBL, como que você começou a fazer parte do movimento. Claro, filho. Assim, eu comecei a acompanhar o MBL lá em 2018, né? Na época, eu ainda era mais bolsonarista, né? Mas quando começou o governo do Bolsonaro, a gente, de repente, deixa de gostar do Bolsonaro, né? Eu comecei a acompanhar vídeo do Kim Kataguiri, se não me engano, um dos primeiros vídeos que eu vi dele foi um que ele estava falando sobre Cuba, inclusive, né? E, e aí o que acontece? Quando começou o auge da pandemia, era um momento que o MBL estava crescendo, né? Eu estava acompanhando mais os vídeos. Aí como foi que eu entrei no MBL? Lá em 2020 ainda, né? Eu comecei a trabalhar para um cara que era ex-MBL já, o Fernando Holliday. Uhum, O Fernando Holliday, ele tinha rompido com o MBL porque ele queria entrar de cabeça no novo. Ele precisava de gente para ser administrador de grupo de WhatsApp dele, né? certo. Só que, só que aí, no caso, eu não ficava me manifestando no grupo, era só ficar registrando, não conversando, né? Diferente do que ia ser o MBL no futuro, né? Eu acabei rompendo com o Holiday porque os seguidores dele eram insuportáveis. Em grupo de quem entra bolsonarista, tem terraplanista, tem gente que fica anti-vacina, e esse tipo de conteúdo me irrita, né? E quando deu uma manifestação que o MBL fez de terceira via, eles. O próprio Holiday foi, e o que que acontece? Os próprios seguidores dele estavam atacando ele, e aí eu desisti de vez. Certo. Depois, quando foi era 2022, a minha mãe ela estava com câncer, né? O câncer dela viria a se espalhar. Começou na tireoide, foi para traqueia, pulmão, útero e no cérebro, né? Uhum, O que acontece? Na época, eu estava desempregado. Eu consegui um bico numa num buffet de festa infantil e bico no MBL, que eu era distribuidor de panfleto, né? Eu fui o primeiro que foi visitar a Amanda Vetoraz no gabinete dela, quando ela anunciou que ia concorrer a deputada estadual, e foi ela que me colocou no MBL praticamente, né? certo. A minha mãe veio a falecer, né, mesmo assim, né? Eu, com o dinheiro que eu consegui trabalhando tanto para o Beraldo, Kim Kataguiri e até o Holiday nesse período, eu fiz o curso de portaria e eu sigo a profissão de segurança até hoje, né? Falando fora do MBL, eu sou Lucas Tartaglione, o, que um amigo meu, que também é skinhead, me fez uma entrevista comigo e apelidou de macumbeiro, skinhead e ex-MBL. Coisas Por bem, isso, coisas bem opostas. não são opostas. Skinhead, na verdade, é uma cultura jamaicana. Que assim, Eu já vi alguns discursos do Mamãe Falei falando sobre skinheads, né? nunca não me recordo. Assim, cara, quando os jamaicanos eles estavam migrando para a Inglaterra em busca de uma vida melhor, eles levaram consigo o reggae e o ska. Eles raspavam a cabeça por causa de piolho, usavam suspensório e botas, né, coturnos. E isso era o uniforme da época. Assim nasceu a subcultura skin, né? E especificamente em 1969. Depois começaram a nascer muitos grupos politizados, né? Entendi. Então, basicamente, tudo veio à tona e o seu nome veio à tona nessa polêmica toda do MBL com o Nando Moura por conta desse último vídeo que ele fez, né? E aí ele expôs algumas falas suas lá e tudo mais. E eu queria saber, o que você acha do Nando Moura, que até pouco tempo atrás era apoiador do MBL, e aí teve todo esse rompimento deles por conta do áudio do Arthur. E o que você achou do fato dele ter te exposto, já que você não era uma pessoa pública, né? Você participava ali da questão dos bastidores. Na verdade, tem uns erros aí, né? Na verdade, não é que o Nando Moura era apoiador do MBL. O Nando Moura, ele sempre foi uma pessoa que ele tenta expor fatos, tenta expor uma expectativa sobre todo o movimento, sobre todo político. Eu só não me recordo dele falando sobre o Livres, por exemplo, né? Uhum. Mas ele devia, e até de figuras que não são políticas. No dia que o Whindersson Nunes esquerdar, a gente detona o Whindersson Nunes. Foi É, assim com o Bolsonaro, que ele costumava dizer que
parecia uma esperança, depois virou a luz no fim do trem. E assim com todo político, na verdade. Na verdade, é de se esperar. Eu acompanho o Nando Moura desde 2014, né? Sabe como foi que eu conheci o Nando Moura? A Como? minha mãe, ela estava vendo um vídeo que ele estava falando alguma coisa sobre a Miley Cyrus. E quando eu tinha 14 anos, eu gostava de ver a Play TV, e era uma época que estava passando aquele clipe dela, We Can't Na, Stop. naquele na bola de demolição? Não, esse é Waking Ball. Ah, eu não sou muito. Não Esse é um acompanhei clipe que tem muito. uma máscara que fica falando, Ah, sim, e que tem uns ursinhos gigantes nas costas delas. sim. E aí ela me mostrou o vídeo, né? E aí eu também gostava do Cauê Moura na época. Na época o Cauê Moura era um pouco mais engraçado, né? Hoje em dia é um esquerdalha de merda. Não que ele nunca tenha sido, né? Ele sempre foi, na verdade. Mas na época era um pouco mais Ele engraçado, né? era, ele era mais contido na época. Aí também ela estava vendo o vídeo sobre o Cauê Moura, né? Foi assim que eu comecei a acompanhar o Nando Moura, tem já 11 anos praticamente, né? E assim, eu sou uma pessoa que bem irreverente. Eu não mudo minha opinião para agradar ninguém. Uhum. E eu não gosto de mentir, eu sou verdadeiro. Né? Por isso que eu, inclusive, ofendo muitas pessoas, porque eu sou bem sincero na maioria das vezes. Né? E o que, que acontece? Sobre os meus prints, cara, pode mandar mais print meu que eu não me importo. Não foi a primeira vez que print meu deu merda? Quando eu era adolescente, pra você ter uma ideia, quase fizeram uma página no Facebook que chamava Verdades do Lucas. Só pra expor coisa que eu comentava no Face, do nada. Quase como se fosse um meme, né? Na verdade, eu fico até um pouco feliz que o Nando Moura finalmente foi falar de mim, porque isso mostra que eu tenho, de certa forma, obtive, né, um certo grau de relevância, e realmente eu tinha. Eu não era uma figura pública, mas eu era uma figura de ativismo online. Esses grupos Uhum. do MBL, eles não servem só para reunir seguidores. Eles servem para ser um exército online. O que, que eu mais fazia nesses grupos do MBL, além de ficar monitorando o que os outros dizem, óbvio? A gente tinha que dar uma ordem. O Kim Kataguiri quer que aprove ou não aprove determinada lei, então eu tenho que liderar mais de 200 pessoas para ficar mandando mensagem por e-mail, mensagem no Instagram, mensagem até em alguns números profissionais de dezenas de deputados e senadores e fazer pressão. Isso era um grupo de pressão, Uhum. né? Na minha época, né, que eu era DM, eu geralmente tinha gente que me apelidava de rei das enquetes, porque eu começava a ficar indo para uns assuntos bem bizarros, né? Podia ser de política, podia ser de cultura. Uma vez eu cheguei a perguntar: ah, você acha que é verdade a teoria que a Avril Lavigne ela morreu e foi substituída por uma sósia? Eu também tinha umas brincadeiras assim, né? Um dia a gente estava debatendo quais membros do MBL você pegava. Aí eu tava falando assim: ah, não, cara, Amanda Vetorazzo, ela é bonita, mas é muito certinha, não faz meu jeito, não. Ah, mas se ela quisesse te dar um beijo, você dava. Ah, eu dava. Aí tinha umas minas lá que tava falando: ah, mas você acha o Arthur Duval bonito? Você vai mandar foto do Arthur Duval sem Nossa. camiseta. Ah, mas o Kim Kataguiri é feinho, só se for beleza interior mesmo, Kim Kataguiri. Aí a gente foi fazer até uma enquete de com quem Kim Kataguiri tem que casar. Tabata Amaral, Amanda Vetorazzo, a Yasmin do podcast ou um cosplay de uma Loli fudida? Eu acho que é a última opção. Aí o pessoal foi votando, Kim Kataguiri tem que casar com Tabata Amaral. Aí eu nem sempre esse grupo era sério. Na verdade, na maioria das vezes não era. O MBL não está ciente disso, mas tinha amigo meu que ficou no grupo após a minha expulsão, né? Sim. Que inclusive um deles é de uma gangue de motoqueiros. E aí o que que acontece? Depois que eu fui banido, o grupo basicamente só falava de imposto. Ficou chatão o grupo. Ficou chatão. E tem alguma pergunta que eu não respondi? Não, não, respondeu Assim, sim. o Deixa, Nando Moura, na verdade, ele acabou me dando mais seguidor no Instagram e no YouTube. deixa eu só te perguntar uma coisa. Só para resumir, você entrou no MBL fazendo freelance, trabalhou a Amanda Vetorazzo que te levou para lá, você trabalhou com o Holiday. Vou fazer uma pergunta. O Holiday saiu,
acusando o MBL de várias coisas. O Bétega foi expulso recentemente, acusando o MBL até de. Eu esqueci agora, são 11 horas da noite, minha cabeça já não funciona muito O bem. Bettergan estava sendo expulso mais por assédio moral, na verdade. Por assédio moral. Porque assim, ele não trabalhava muito, né? E ele era muito chato com a própria equipe. Ele ficava falando muito, eu sou seu chefe, eu posso te demitir, coisa parecida. Aí o que que acontece? Quando a gente se une, a gente derruba uma pessoa. Aí o que aconteceu? Começou a ter ali discussão interna contra ele e o pessoal desistiu dele. Entende? O fato dele não trabalhar muito, ele só estava sendo político, né? Ele só seguiu a A maioria dos profissão. políticos assim. Também teve o fato dele ter supostamente se vendido pro bolsonarismo, né? Assim, o que que acontece? Você acha que outros membros de esquerda, por exemplo, não sabem que o Lula está fazendo coisa errada? Óbvio. Então por que que eles não votam contra o Lula? Porque se eles votarem contra o Lula, eles perdem a base, eles podem ser criticados, e eles preferem ter 8 anos de mandato inútil e que propaga mais corrupção do que 4 anos de um mandato decente. Aí o que Uhum. acontece? O Pétrega não queria perseguir um cara do PL, porque na cabeça dele a direita também tem que ser unida. Isso também é uma coisa que acontece com o bolsonarista, né? Você que já teve um pezinho no bolsonarismo e esteve no MBL, você acha que a direita tem que se unir? Não, Uma pergunta mais polêmica. Você acha que o Brasil tem solução? sei lá. Você que ali já conviveu com políticos, né? Conviveu com o pessoal do MBL. O pessoal do O que MBL, que acontece, eles são cara? sérios? Político a gente tenta vencer o sistema vence a gente. É verdade. Isso é a mesma coisa que aconteceu no Partido Novo, né? Eu conheço bastante gente do Partido Novo também. O Partido Novo, ele foi criado por banqueiro. Inclusive, ele é laranja porque é uma analogia ao Itaú, porque eram gerentes do Itaú que estavam fazendo aquilo. O Uhum. que acontece? O Partido Novo, ele que chegou com a proposta de ser um partido econômico que não usa dinheiro público. Na eleição de 2022, a campanha deles foi horrível, porque eles não conseguiram se arrumar direito para fazer a propaganda de todos os deputados. Então, eles resolveram mostrar a propaganda de nenhum candidato a deputado na TV. E aí, a propaganda do Point, ainda, no fundo, aparecia com ruído. Nossa, bem Então, o que amador. aconteceu? O novo foi horrível, e devido a essa queda que quase faliu eles mudaram de ideia e passaram a usar o dinheiro público. E assim, existe um único caso de corrupção no novo, que é o caso do Ricardo Salles, quando ele era do governo Bolsonaro. Uhum. E assim, o MBL, ele queria ser uma coisa econômica. E quando você se der por conta, eles decidiram, isso lá em 2022, passar a usar o dinheiro público, mas não contar para ninguém. E pegou de Hum. surpresa muita gente. Foi uma decisão velha aquilo, na verdade. E o que acontece? Eles perderam o slogan deles, passaram a gastar muito, e o Nando Moura, por exemplo, ele fala muito do gasto absurdo de caixa de papelão. E eu vou contar uma coisa para você. Você se lembra quando o Bolsonaro estranhamente gastou, acho que 96 mil em leite condensado? Lembro. Toda a polêmica, né, que envolveu o exército e tudo Você mais. sabe que aquilo ali era uma lavagem, uma nota fiscal falsa, né? Eu pensei nessa possibilidade. Aí a gente pensa, papelão, uma caixa de papelão é menos de R$ 1. O cara gastou Pode quarenta ter e um uma mil coisa estranha reais aí. Mas e. assim, cara, converso pouco com gente que era do MBL, que era do MBL ou que ainda é. Tem um ano que eu fui banido, na verdade. Depois que eu fui banido, eu ainda fui parar em pseudo jornal de esquerda quatro vezes. Cara, o que você fez pra ser banido do MBL? Assim, eu sempre estava mais no MBL, do MBL por questão econômica, na verdade. Não era Questão ideológico, então. ética, questão ética, bioética, eu sempre fui de difuso, né? Aborto, por exemplo, eu sempre fui defensor. Diminuição da população, eutanásia, e é isso que na verdade mais acabou pegando polêmica, que aí tá nos prints que você deve ter visto, provavelmente, Assim, né? eu vi esse trecho no vídeo do Nando Moura, só que assim, tem contexto, não são falas tão absurdas. Eu acho que são temas que têm que ser debatidos. Eu não tenho opinião formada sobre isso porque eu nunca pensei sobre isso. Mas eu não vi nada de tão absurdo sendo falado. É que eu acho que o Ah, cara, Nando, o sim, Nando ele sensacionaliza muito a coisa pra poder. se você analisa, é que ele é um cara que gosta de expor as coisas como com ódio, né?
A Porque eu moralidade sei. dele, eu acho que atrapalha muito a visão dele. Não, o problema não é a moralidade dele. Porque se uma coisa é absurda pra ele, ele fala que é um absurdo. É o Então, jeito dele. E por eu não exemplo, volto atrás de nada que eu falei. a questão dos Eu apoio áudios o aborto do. abertamente. E sempre apoiei. A Eu questão falo, do. tem uma pobre tem que parar de ficar tendo filho. O cara não consegue cuidar de si mesmo, não consegue crescer na vida, e aí vai ter filho pra atrapalhar? Eu também sou pobre, não tenho dinheiro. Por que é que eu vou querer filho na minha vida? Nem É, casamento eu quero. Mulher pra quê? Pra me infernizar a vida? Aí que tá, né? Eu. Ai, mas você vai matar uma criancinha, foda-se. Vai ser a única dor que ela vai sentir na vida. E eu que acredito em reencarnação, digo que ela vai voltar a ser a vida que ela era anterior e ela tenta reencarnar em outro corpo. Aí o que acontece, cara? Eutanásia, cara, vocês acham que eu tô mandando matar, né? Eu tô autorizando só. Minha mãe, ela dizia que se um dia ela ficasse com Alzheimer, que nem uma irmã da minha avó tinha, ela preferia que eu matasse ela do que ela ficasse daquele jeito. uhum, Quando uma pessoa está no estado mais crítico do Alzheimer, ela nem pensa mais, ela fica vegetativa. Isso não é vida. A pessoa, ela tá ali para sofrimento e para gasto. uhum. Eu acho que seria bem melhor para essa pessoa se ela estivesse morta. Porque quando ela se tornar um espírito, isso é um problema que tem no corpo dela, não no espírito. Ela vai voltar a andar. Uma pessoa que é tetraplégica, cara, eu preferia estar morto do que ser assim. Você tá tetraplégico, acabou a sua vida. Não tem mais Ainda, esperança, e ainda acabou. atrapalha a A não vida ser de que o Elon terceiros, né? Musk faça uma espécie de chip que faça você voltar a se movimentar, acabou a sua vida. Ou a moça do exoesqueleto, né? Que apresentou lá no Shark Tank. Que era golpe. Hum, Eu não peguei a referência, né? Você nunca Ai, viu esse cara, negócio? existem destinos que são piores do que a morte. E por isso eu digo, a eutanásia não é uma maldade, é uma solução ao sofrimento. E uma coisa que me inspira muito nisso, por estranho que pareça, é o mito de Perseu e a Medusa. Porque no mito do Perseu e da Medusa, quando Poseidon estuprou a Medusa, ela foi injustiçada por Atenas, porque foi num templo. Então a vítima se tornou culpada e ela virou aquela górgona. Ela não conseguia olhar ninguém de frente e todos viravam pedra. Quando Perseu finalmente matou ela, livrou ela do sofrimento, da solidão. Uhum. E é o que eu penso. Eu vejo pessoa que está em situação de rua. Quando você mora na rua, você enlouquece. Você não tem contato com ninguém, você é invisível, você vive de doação da Igreja Católica, você cai na droga, muitos deles, vive de comer lixo. Acabou a sua vida. E, raramente uma pessoa dessas ela consegue se reerguer. E eu acho assim, mas um em 2000 consegue, e 1999 em 2000 não. Sinceramente, eu acho que seria melhor para essas pessoas elas estarem mortas. Eu trabalho, eu tenho 2 empregos, cara. Por quê? Você acha que eu quero ficar nadando no dinheiro que nem tio Patinhas? Claro que não. A gente precisa investir em si. A vida não é fim de semana. A vida é trabalho, a vida é evolução. Você, aqui na terra de Luiz Inácio, o seu salário vai abaixar, mas o preço de tudo vai subir. Fora que se alguma coisa acontecer com você, você sempre vai precisar ter dinheiro. Verdade. Eu preciso acumular dinheiro para tentar crescer na vida, estudar alguma coisa ou coisa parecida. E você nunca vai conseguir fazendo isso vivendo de fim de semana, bebendo, tampouco tendo um problema desses. Eu vejo uma pessoa que tem hidrocefalia, e microcefalia, ela nasceu para ter uma expectativa de vida de mais ou menos 5 anos, vai morrer em pouco tempo e acabou. Eu, como segurança de shopping, cara, já me deparei com a seguinte situação: era uma pedinte. A mulher lá, eu não trabalho porque eu tenho um filho especial e se eu começar a trabalhar eu perco o auxílio do governo. E aí ela falou isso, a minha vontade foi extinguir automaticamente Bolsa Família e todo auxílio do governo, depois que ela falou isso. As pessoas não trabalham, elas querem viver de coitadismo. E por isso o Brasil está em crise. E aí o que acontece? O pobre parece que não tem o que fazer, transa no baile funk, que na maioria das vezes é o tráfico que organiza, faz filho. É aborto já. Eu quero diminuição da população mundial.
Eu nunca escondi essa opinião minha. Você diminuir a população mundial, você vai acabar com boa parte dessa miséria. Como você vai fazer isso? Você vai, sei lá, jogar uma nuvem de dengue na população? Claro que não. Isso a China já tentou criando o coronavírus, né? Você tem que ter controle de natalidade. Nem que seja uma política de filho único, cara. A gente tem que tentar combater a desigualdade social. Como você vai combater a desigualdade social? Se não eu não lembro nem quem é que falou essa frase. O melhor de um programa social é você não depender mais dele. Não é assim que a gente pensa no programa social. O governo quer que você dependa dele. O governo quer te escravizar. O governo quer te controlar. E por isso ele cria esses programas. Por isso ele deixa o imposto alto. Por isso ele faz burocracia. Para você não poder ter acesso a capital fácil. Para você continuar na miséria. E como diria o Vírus 27, que é a banda que eu tô aqui na camiseta, burocracia, o sistema errado, só me atrasa ao lado. É, eu entendo muito do que você está falando. Bom, essa parte do vídeo do Nando Moura tá explicado. Eu acho bem corajoso da sua parte manter exatamente tudo que você falou, porque a gente sabe que o público do Nando Moura é um pessoal bem chato, um pessoal que gosta de perseguir. Mas voltando aqui um pouquinho, você ficou quanto tempo no MBL? Deixa eu ver, 2022, eu fui expulso em 24, foi total de 3 anos, de 2022 a 24. Entendi. Você tava ali então na época dos áudios do Arthur. Eu vou te contar a história do áudio do Arthur. Tá. Quando o Arthur Duval ele foi para a Ucrânia, ele não foi fazer turismo sexual. Ele ia fazer quando voltasse. Porque assim, muita gente ficou criticando ele, porque tipo, que raio os deputado estadual tem que fazer na Ucrânia? Bosta nenhuma. Uhum. Você vai fazer coquetel molotov pro pessoal, para chamar a atenção do seu público e dizer, ó, eu sou corajoso, eu fui até a Ucrânia lutar com eles, hein? Por que é que você não vai fazer marmita e vai distribuir na Brasilândia? Por que é que você não vai fazer uma ação caridosa? Ah, pode ser compra de voto. Bom, compra de voto eu acho que vai conseguir até indo para a Ucrânia, então, aparentemente, né? Tudo Mas no então, o final que das contas é aconteceu? voto, né? O Arthur Duval ele é uma pessoa que é muito de atitude. Quando ele quer ir atrás de uma coisa, ele vai lá em cima. Ele gosta de querer conversar com as pessoas pessoalmente. E isso também se trata de mulher. E ele tem uma fraqueza, loira. Coloca uma loira na frente dele e vê como é que ele age. Ele, cara, vai e pisa num país que é constituído de loira. Aí vazou aquele áudio dele e o que acontece? Ele pretendia realmente voltar e com um discurso assim para as minas que estavam vulneráveis. Eu sou deputado no Brasil, recebo muito dinheiro, venha comigo. E ia se aproveitar delas de uma certa forma, né? De uma forma bem feia, inclusive. Quando ele mandou aquele áudio, que foi parece que num grupo de condomínio, que é bem pior do que um grupo de churrasco, às vezes foi até mais de um cara que compartilhou aquilo, já estava circulando por aí quando ele estava no avião voltando. O Kim Kataguiri foi o primeiro que perguntou para ele, é você nesse áudio aqui? Ele tem que perguntar, porque às vezes tem uns caras que sabem imitar a voz, né? O que aconteceu? O MBL ia expulsar ele quando deu a polêmica, todo mundo postou na internet, o MBL não compactua com isso. Mas ele fez uma ameaça. Ele falou que ia jogar podres do MBL na mídia se expulsassem ele. E eu sei qual é um desses podres. A teoria do Rubinho Nunes. Eu não sei se você percebeu, mas assim, 2022, originalmente, ia ser o Rubinho Nunes que ia concorrer a deputado federal junto do Kim Kataguiri. Sim. Alguma coisa aconteceu que de repente ele não podia mais concorrer, e aí colocaram o Beraldo para concorrer a deputado federal. E o que acontece? O Rubinho Nunes, a eleição inteira ele ficou isento, ele não falou nada. Ele só anunciou que ele ia sair do MBL quando acabou o primeiro turno. E ele gravou um vídeo que ele ia explicar por que ele saiu do MBL. Em 8 minutos de vídeo, 7 minutos de vídeo, ele estava falando em vez disso do caso do Celso Daniel. No último minuto de vídeo, que assim, tem muita gente que para de ver o vídeo sem ver tudo, né? No último minuto de vídeo, ele foi falar assim, eu saí do MBL porque tinha umas coisas que eu não concordava, eu só não queria o voto ficar isento e porque eu quero cuidar do meu filho. Ele não explicou nada. Aí que tá, o que é que dizem que aconteceu na verdade?
Ó, e que fica anotado, eu não sou o primeiro que diz isso. Eu sou o último. O Rubinho Nunes, supostamente, ele desvia verba e ele tinha ligado pro Kim Kataguiri pedindo para dar um desvio para ele participar de um esquema de corrupção. Kim Kataguiri não quis participar e ele denunciou ele, mas o MBL não quis caguetar o Rubinho Nunes para a polícia, senão ia acabar ferrando a imagem, podia acabar ferrando a imagem do MBL. Certo. Quando o Arthur Duval ia ser expulso, ele ameaçou mandar isso também, isso e supostos caixas 2 que eles têm. Porque assim, o Renan Santos, o pai dele, eles têm um esquema de ficar comprando e renegociando dívida. Tanto é que eles estão com uma dívida acumulada de mais de 20 mil. Não, bem mais que isso, esqueci a É uma quantidade dívida agora. milionária, se eu não me engano. Dívida É bem uma alta. dívida milionária. E aí que tá. No meio dessa brincadeira, você pode possivelmente ter um caixa 2. O MBL, na época, resolveu abrir as contas deles para mostrar que não tinha nada. Mas aí que tá a questão. Se eu saco o dinheiro, não sei de onde, te entrego na mão, esse dinheiro não é rastreável, né? Aí que tava a polêmica. O Arthur Duval sabe muito bem o que tem ali. Tanto é que quando começou a estruturar o Partido Missão, não só foi a família do Renan Santos que começou a ter futuramente cargos de liderança estruturados, mas a família do próprio Arthur Duval. Uhum. O que acontece? O Arthur Duval, a fraqueza dele é essa. Mulher. E tem até uma curiosidade, a namorada dele não sabia do áudio. Ela descobriu do áudio assistindo o jornal. Nossa. Quando ela estava vendo o jornal e de repente apareceu o namorado dela, ela ligou para ele na hora e gritou: Arthur! Vai me cornar com ucraniana! Eles terminaram, mas depois voltaram. Uma vez eu estava numa passeata com a Amanda Vettorazzo, a tal da Júlia, que era a namorada dele, inclusive ligou para ele e teve que sair de lá mais cedo por causa de alguma treta com ela. Porque a única pessoa que ele aparentemente abaixa a cabeça é a namorada. No final das contas, é sempre uma mulher. Cara, essa questão da saída do Rubinho Nunes foi bem estranha na época, porque o Rubinho era um nome forte no MBL, né? E do nada o Beraldo apareceu como candidato, um cara que quase nunca aparecia. Pode ser um cara E muito. quase nunca aparece. Ele Quase. tem pouco vídeo no YouTube, é pouco conteúdo que é sobre ele. Acontece que o Beraldo era, na verdade, quem sobrou. Ele não tem carisma, né? Você percebe que ele não tem aquilo que os outros membros têm. Eu acho que isso foi uma das coisas que fez o Rubinho também abraçar o bolsonarismo, porque no mundo político hoje não tem Não, muito. não é que o Rubinho Nunes ele virou bolsonarista. Tanto o Rubinho Nunes quanto o Holliday e o Pavanato, na verdade, eles querem se aproveitar do pouco de fama que o Bolsonaro ainda tem, porque se ele ficar falando eu apoio o capitão ou coisa parecida, você arrasta voto de um tiozão que é bolsonarista. Verdade é Uhum. essa. Porque o Holliday, ele também, ele vivia gritando até na frente da casa do Bolsonaro contra ele, e depois, quando ele também deu ruptura com o Novo, por causa do mau desempenho deles, e aparentemente ele deve ter rompido com o Livres também, e dizem que ele brigou com o Point, não sei se é verdade. Ele começou a falar que o MBL e o Livres são de centro-esquerda, na verdade, e sobrou quem? Sobrou o Bolsonaro. É. Na verdade, ele está sendo um amigo da onça. É um se aproveitando do outro o quanto pode, né? No fim das contas Até o é isso. Bolsonaro tem que lidar com o amigo da onça. E, aliás, ele acabou de ser condenado, não foi? Foi 27 anos de cadeia? 27 anos de cadeia. 24 anos em regime fechado, se eu não me engano. Pois é. É uma. Falando em Bolsonaro, você acha que o. Isso é uma opinião sua que eu quero saber. Você acha que o MBL adotou ficar em cima do muro nessas últimas eleições entre Lula e Bolsonaro por estratégia ou porque realmente achava que os dois eram iguais? Isso foi uma estratégia sim, porque tinha gente lá dentro do MBL que apoiava sim o Bolsonaro, mas tinha que se manter quieto sobre isso. Essas pessoas, inclusive o Renan Santos tinha mandado alguns embora, expulsado ele mesmo por causa disso. Aí o que acontece? O Holiday, ele tinha inclusive, dizem que ele foi mandar um áudio gigante pro próprio patrão, atacando ele. E você imagina, você mandar um áudio de 8 minutos xingando o teu chefe. Dizem que foi uma coisa assim que ele fez.
Aí ele quis ficar do lado daqueles meninos, né? E aí ele começou a ficar ausente do MBL por causa disso. E o que aconteceu em seguida? Ele quis entrar no Livres. Dizem que foi isso que aconteceu, na verdade. É tudo muito nebuloso, né? A forma como as Sim. pessoas saem, as narrativas que são criadas, é tudo bem estranho. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Nando Moura, ele gosta muito de falar que o MBL ele liga a militância deles e começa a isqueirar, começar a atacar as pessoas que se tornam inimigas. Existe, então, Mas é verdade. existe essa militância que está pronta para que vira uma massa de manobra para poder atacar quem é inimigo e para poder favorecer quem é aliado? Sim, eu mesmo liderei isso. Como que Esses grupos funciona? de Como que WhatsApp funciona servem para isso. essa A parte? gente consegue o contato de um monte de deputado, faz uma pressão. E existe, inclusive, uma divisão no MBL que serve realmente para tentar atacar opositores. Porque eles querem tentar criar uma mentalidade, eu não sei se totalitário é a palavra certa, mas uma mentalidade idólatra. Tem gente que tatua a cara do Bolsonaro, tem gente que tatua a cara do Lula. Agora tem gente que tatua a mãozinha escrito missão. Porque você tenta criar a idolatria política. Quando você idolatra um político, você acha que ele é uma espécie de Messias. Por isso que o Bolsonaro conseguiu se dar bem com isso. Messias é literalmente o nome do meio dele. Literalmente. Ele já veio com a cartada pronta, né? É, Essa parte que você falou da questão de autoritarismo, o MBL ele tá escalando um pouco o discurso, né? Teve o Arthur falando de torturar bandido, agora o Renan falando que tem que subir o tom com a esquerda depois da morte do Charlie Kirk. Você acha que o MBL é um movimento autoritário ou não? Ou ele está se tornando um movimento autoritário? ele está se tornando um movimento autoritário. Da mesma forma que o PT, ele parecia ser uma coisa que ia trazer o bem, com o tempo ele se tornou um sinônimo de corrupção e de falsidade. Figuras de esquerda que não são petistas votam a favor porque querem se manter no poder, não porque querem ajudar em Uhum. alguma coisa. O dia que o Lula morrer, a esquerda vai inteira acabar de se dividir. O PT não vai ser mais essas coisas, a Gleisi e o Haddad vão brigar pela liderança, Dilma ninguém mais fala sobre, o Boulos vai tentar ir na frente, Tem o e Haddad. você vai, o Ciro Gomes também, e quando você se der por conta, porque o Lula acaba sendo a liderança disso, e o Lula não está mais bem de saúde. Mesmo os outros figuras de esquerda estão tentando manipular o Lula, porque ele não está mais raciocinando direito, ele depende da Janja. Por isso que a Janja tem até gabinete D para ela. Engraçado que ninguém votou na Janja, ela tem gabinete próprio, né? Pois é. O Alckmin é o vice do vice, aparentemente. O Alckmin até quando conseguiu chegar lá, ele não conseguiu chegar lá. O Alckmin, né, ele confirmou aquela teoria que PSDB e PT era farinha do mesmo saco. O Alckmin é literalmente o chuchu na sopa. Ninguém liga, ninguém quer, ninguém se importa. Não, o Alckmin, ele é assim, ele é uma pessoa que você pergunta as coisas para ele, ele não responde. Ele te enrola para parecer que está falando uma coisa muito complexa, e na verdade ele não te responde a pergunta. E quando falando sobre, questionando ele sobre o aumento do dólar, ele estava falando, em resumo, ele tinha falado, o dólar naturalmente sobe sozinho, mas naturalmente abaixa sozinho, mas ele ficou enrolando um discurso para tentar parecer uma coisa esplêndida, mas ele não explicou nada. Basicamente ele foi político. Cara, isso é a mesma coisa que o MBL fez, tocando aqui no ponto. Porque quando o Arthur Duval estava sendo caçado, a gente tinha que defender ele falando que ele está errado. E isso é a famosa ginástica mental que o Alckmin faz. Não, veja bem, foi um áudio, não foi uma declaração pública. A gente tinha que defender ele falando que ele está errado. Ele pediu o afastamento do cargo. Não, aí o que acontece, mano? Isso já por si só é uma coisa muito bugada. Qual foi o resultado? Ele teve a cassação mais rápida e mais ridícula da história. Bolsonaro falava merda o dia inteiro e nunca perdeu o cargo dele. Nesse quesito ficou claro que
na primeira oportunidade que tivessem, eles iam tirar o Arthur de lá. Ele, querendo ou não, ele acabava atrapalhando muito e chamava muita atenção ali pra Lesp também, né? Ele estava impedindo aumento de salário. O Rubinho Nunes agora vota em aumento de salário. O Kim Kataguiri também. Joga um jogo, né? É o que eu digo. A gente tenta vencer o sistema, mas o sistema vence a gente. Querendo ou não, você tem que jogar com o sistema para conseguir o que quer. Como, por exemplo, foi essa última polêmica do aumento de etanol na gasolina, né? Aumento de álcool na gasolina. Primeiramente disseram que o Kim tinha votado contra, aí o Nando Moura veio e expôs que ele votou a favor para aumentar o limite, que era de 27%, agora Dava para perceber na expressão facial deles, né? Linguagem corporal, né? Que mesmo eles acabaram sendo pegos de surpresa quando o Kim Kataguiri votou a favor. Assim, eu não posso ler mentes, né? E eu também não tenho mais contato para saber o que é que tipo de discussão teve ali, né? Uhum. Mas uma coisa eu percebi na última eleição de prefeito, pelo rosto do Renato Batista e do Arthur. Eles estavam flertando com as ideias da Marina Helena, mas eles não podem declarar apoio à Marina Helena, porque ela é do Novo, e o Novo é rival ainda. Ou seja, mesmo a Marina Helena sendo em tese uma boa opção para São Paulo, o MBL que diz querer sempre buscar o melhor, preferiu não declarar apoio para poder manter o gado cercado. E antes o que eles fizeram? Eles preferiam defender o Nunes, Ricardo Nunes, que o próprio Kim Kataguiri tinha até metido vídeo falando que ele era até do PCC. Ah, mas porque o Nunes era um cara isento, não faz nada. Não, vamos apoiar o Nunes agora, porque ele vai tentar fazer alguns projetos meus. E Nunes faz bosta nenhuma. O Nunes é um poste na prefeitura de São Paulo, a verdade é essa, né? Acabou a história. Falando, Se falando, ele tivesse apoiado a Marina Helena e a Marina Helena ganhado, ela poderia fazer isso, os planos do Kim. é, ou até mesmo ter colocado mais pessoas ativas do MBL no próprio governo, na prefeitura principalmente. E por isso eu também gostaria de te lembrar de como o Tarcísio ele é gênio. Porque o MBL atacava o Tarcísio. E o que aconteceu? A Amanda Vitória até fez uma brincadeirinha de dar para ele um diploma de pior ministro de não sei o quê. Eu vi aquela cena. E aí o que aconteceu? O Tarcísio colocou o Guto como vice-líder no governo. E na hora, eles começaram a apoiar. Deu 2 meses de governo Tarcísio e o Renan Santos estava até em vídeo falando que ele podia até ser presidente já. E agora já estão atacando o Tarcísio de novo, porque o Sabe MBL. por quê? Ó, uma observação. É o kit de matéria escolar. Enquanto você recebe o material escolar na escola. Quando eu era criança, vinha até mochila. Hoje em dia, você não recebe nem 5 lápis e 3 cadernos de folha reciclada. Se de repente não tem mais verba na educação, né? Mas e aí me responda, como você vai ensinar robótica na escola se não tem dinheiro nem para material escolar? Às vezes nem merenda direito. Nem merenda às vezes tem direito. Às vezes, na merenda da minha escola, quando eu era moleque, era arroz, feijão e um ovo. E o que acontece? É para esse tipo de coisa, inclusive, que existe Senai. O Guto acabou rompendo. Entendi. Você acha que o Guto Zacarias ele é uma pessoa bem intencionada ou ele é mais do mesmo? O Guto, assim, cara, eu nunca cheguei a ser muito próximo do Guto para ter muita opinião sobre ele. Mas dizem, cara, que ele é uma pessoa bem preguiçosa. Dizem que ele, tipo, ele acorda 2 da tarde porque e ele vai trabalhar na hora que ele quer, né? Isso na época que eu era do MBL. Não sei se alguma coisa mudou nele, né? Eu lembro que teve uma vez que isso aconteceu no grupo do MBL. Durante o Natal, tinha um homem que tinha um pai que era policial. Estavam estourando os rojões na frente da casa dele. Ele saiu para reclamar. Os caras voltaram e deram um tiro na casa deles. O alvo, que era o policial, não foi morto, mas acabou matando o irmão do cara que estava no grupo do Kim Kataguiri e do Guto. Ele foi pedir minha ajuda porque ele queria que o Guto Zacarias postasse sobre na página dele. Foi postado na página do Arthur Scara e do Kim Kataguiri, mas isso não foi parar na página do Guto. O Guto, ele, na verdade, ele é uma pessoa
que ele tenta brincar com as palavras. Olha, eu fiz lá o projeto de educação financeira nas escolas, hein? Opa, não foi aprovado, mas eu nunca falei que foi aprovado. Ele só Eu só disse que falei que apresentou o projeto. ele brinca com esse tipo de palavra. Dizem que ele é uma pessoa preguiçosa, mas eu nunca parei para ficar trocando ideia com ele. Eu não posso ter certeza sobre isso. Então, assim, eu não posso dar uma opinião sobre uma pessoa que eu não conheço direito. Entendo. Essa luta do MBL contra as facções criminosas, você acha que realmente é uma luta ou é só marketing? É uma luta mesmo. Eu não passei a odiar o MBL. Mas assim, tudo merece ser questionado. O Uhum. Novo, o MBL, o Livres, o que for. E o MBL ainda tem contribuição positiva, que vem da Amanda Vettorazzo e do Kim Kataguiri. E olha que eu sou tretado com a Amanda Vettorazzo, pra caralho. A Amanda Vettorazzo era inclusive orientada a ficar longe de mim, pra você ter uma ideia. Caramba! Porque eu briguei com ela por causa de travesti. Eu esperaria essa briga com o Arthur Duval. Não, vem de mim. Tinha uma cerveja, que se não me engano era Baldzwer, que tinha que colocar uma mulher que era trans para fazer a propaganda. Alguém descobriu que a mulher era trans e organizou um boicote contra ela. E aí o que aconteceu? A cerveja teve que trocar propaganda por um militar. Aí a Amanda tinha postado assim: lacrou se ferrou, alguma coisa assim. Aí eu parei, analisei, eu acho que foi transfobia. Se eu não compro um produto porque o homem da propaganda é negro, não é racismo? Uhum. Ela é uma cidadã que nem qualquer outra, ser humano que nem qualquer outro, merece respeito, merece trabalhar. Não tinha nenhuma piada de duplo sentido ali. Aí eu comecei a discutir. Aí eu comecei a discutir ali nos comentários. E também teve uma vez que eu estava bem bêbado, eu ajoelhei para Amanda Bettorazzo, eu falei alguma coisa dela ser presidenta do Senado, né? Por causa desses dois motivos, a Amanda era orientada a ficar bem longe de mim. Entendi. Pra gente ir indo pro final, até porque você deve estar cansado, você trabalhou o dia todo. Não, tô cansado não. É um cara com energia, então. O Renan Santos, ele, pelo que você tem falado, então, o Renan Santos ele controla ações de membros do MBL. Porque muitos que saíram denunciaram que o Bétega, por exemplo, falou que. O Bétega não, o Pavinato. Pavinato ou Pavanato? Pavanato? Pavanato. Lucas Pavanato? Não, não é o Pavanato. Ele merda? Qual que foi o último que saiu? Que até tretou, fez um Márcio vídeo. Colômbio? Não, como é que é o nome dele? Constenaro? O Costenaro, que ele falou que ele iria para Natal trabalhar com o Faustino e o Renan vetou. O Renan falou que ele não deveria ir. O Renan, ele é esse ser controlador mesmo? Ele controla Ele todos os é uma pessoa movimentos? controladora, ele é uma pessoa que não gosta muito de brincadeira, é uma pessoa que quando começa a falar não para. Esse é um perfil que ele tem, realmente. Mas assim, eu não tenho como ter certeza qual foi a treta ali, né? Porque eu já não tô mais no MBL faz tempo. Uhum, Eu sei que o Constenaro, ele tá quase entrando de cabeça de vez no Novo, mas não necessariamente no bolsonarismo. O que acontece é que o Novo, ele defendia ainda o Bolsonaro como voto útil, não como um salvador, né? Agora, a gente ainda tem caso de, por exemplo, Deltan Dallagnol, que ele virou bolsonarista por necessidade de querer com seguidor. Ele tenta falar todo pausado, meio que com roteiro, para tomar cuidado com cada vírgula e não perder seguidor, na verdade. O Deltan, ele está sendo um personagem, está sendo falso. Mas de qualquer forma, o Constantino ele estava se entrando mais de cabeça no partido do que ele estava, do que de fato com o MBL. E aí ele acabou tendo uma ruptura no final da história. cara, E assim, sobre o Renan Santos ter poder sobre tudo, eu devo te lembrar que tem muita coisa ali que é terceirizada. Quem é que mandava nos grupos de WhatsApp? Eu não era o principal líder dos grupos de WhatsApp. Na verdade, era o Danilo, que é o chefe de gabinete do Kim Kataguiri. É mais de um grupo de WhatsApp. uhum, Eu era um dos responsáveis, na verdade. Tinham mais moderadores. entendi. É literalmente um E exército. assim, a gente, na verdade, faz uma divisão para não ficar uma pessoa responsável por mais de 10 grupos de WhatsApp. Entende qual que é a fita? Entendi. Deixa eu. Tava com uma pergunta que acabou passando por mim.
O Marcelo Brigadeiro, você já ouviu falar dele nos bastidores? Ele tem alguma ligação de fato com o MBL? Recentemente ele foi até convidado para ser governador pelo Partido Missão. Desconheço. Nada sobre o Marcelo Brigadeiro é falado. Então ele não tem Desconheço. uma ligação mais Cara, íntima com tem o um ano que eu fui movimento. banido já. Há muito tempo já ele vem defendendo o MBL, até rompeu com o Nando Moura agora a amizade. O Nando Moura também é um cara meio radical, né? O Nando Moura ele rompe as amizades muito fácil. Porque ele é uma pessoa, assim, ele se diz cristão e que tem que perdoar os seus inimigos, mas mesmo assim, eu sinto que ele também é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, né? Eu sinto isso, no fundo. Ainda assim, ele tem o poder suficiente para orar pelos inimigos dele. Você acha que o Nando Moura tem capacidade de destruir o partido, o movimento MBL, como ele gosta de ficar pregando nos vídeos dele? Instruir? Destruir. Destruir. Ah, tá. Instruir eu pensei, what the fuck? Não, destruir. Destruir eu acho que não vai. Mas ele vai desiludir um gado. Porque você não pode ser gado de nenhum político. Nem quando eu era do MBL, eu idolatrava político. Muito pelo contrário, eu elogiava inclusive até gente de fora. Renata de Abreu, por exemplo, que não tem nada a ver, eu cheguei a elogiar lá dentro. Eu atacava Amanda Bertolazzi e Arthur Duval lá de dentro. Falando agora E eu sobre. apoiava coisa desconexa. Basta você ver print meu. É, sobre a criação Todos aqueles do. print meu é verdadeiro. Foi como eu te falei, eu não vi nada demais naqueles prints. São opiniões. Opiniões estão aí para ser debatidas, para serem discutidas. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Eu acho que a gente tem que viver num país onde as pessoas devem dar as suas opiniões, tem que ter liberdade para dar as suas opiniões. Sobre a criação do partido, o Nando Moura falou sobre a questão de fraudes nas assinaturas. Pelo que eu vi do trecho do vídeo que você participa, que ele colocou lá, você fez 2 dias de coletor de assinatura, certo? Como que era o processo de coletor? Como que eram feitos os pagamentos? Até onde a gente sabe era por assinaturas. Como que funcionava? Assim, cara, o pessoal tinha que andar em dois, porque uma pessoa tinha que anotar tudo e uma pessoa tinha que fazer cadastro. Aí o que acontece? Era orientado a pessoa não usar camisetas do MBL, nem de política ou coisa parecida que possa ser ideológica. Porque você tinha que convencer a pessoa a simplesmente assinar e dar os dados que precisa. Uhum. E as pessoas, elas realmente assinam sem ler. Muitos ali diziam que era um projeto de educação, projeto de robótica. E eu fui além, eu cheguei até em maconheiro e falei, é para legalização da cannabis. Aí os caras E o ficaram pessoal loucos. assina sem ler. É verdade sim, tem fraude. Era orientado, inclusive, pela MEG, por gente do gabinete, a nem sempre falar que é para criação de um partido. Dizer que é qualquer outra coisa. Porque, opa, é criação de um partido. Mas a gente realmente vai fazer o projeto de robótica? Tecnicamente Sim. não é uma mentira, porque Opa, é para criar um partido. Mas a gente vai legalizar cannabis, sim. tem, cara, isso é. E a forma de pagamento dos coletores, como eram feitas? Porque tem uma acusação do Nando de que o Mamãe Falei não foi expulso do movimento porque ele é um dos financiadores do partido, né? Não. Financiador, acho que não é, não, cara. A maior parte da finança do MBL realmente vem dos negócios da família do Renan Santos e de cursos que eles acabam criando, venda de livro. E assim, o Renan Santos, ele inclusive estava pretendendo até criar um café, uma coisa tipo um Starbucks da vida. Não, Ti- tipo para uma coisa assim, porque é uma renda extra dele. E o que, que ele faz com o dinheiro que ele ganha? O que ele quiser. E isso, uhum, inclusive, serve para financiar um movimento político ou até um partido. Porque, querendo ou não, o Renan Santos é um empresário. sim. Isso não vem da mão do Arthur Duval. Claro que ele é um patrocinador, né? Mas ele não é o principal responsável. A origem do dinheiro do pagamento dos coletores de assinatura, eu não sei dizer. Eu sei que acho que era 3 por assinatura. R$ 3 Válida. por assinatura? É.
Mas, ou seja, o pagamento só foi feito depois da validação das assinaturas. É, Entendi. É porque recentemente, agora o Nando postou também no vídeo, tudo que a gente tem de base de negativo sobre o MBL vem dos vídeos do Nando Moura, né? O que também não são 100% confiáveis, porque tem uma questão de odiosidade por parte do Nando Moura. É, mesmo eu não sou 100% confiável, ninguém é. ninguém é no fundo, mas é porque o Nando ele tem essa questão de esse ódio pessoal. Então acaba enviesando um pouco a visão dele. Ele Não, fez, mas ele mostrou uma. eu não deixo, eu não deixo de gostar do Nando Moura. Eu continuo vendo os vídeos dele. Inclusive, eu tava compartilhando todo o vídeo dele até de repente ter um vídeo sobre mim. Aí, Você tava inclusive, esperando, né? inclusive, foi um amigo meu que mandou pra mim antes de eu assistir. Que assim, eu tenho um amigo, né, que ele era punk e ele fazia parte do MBL também. Pra você ter ideia de que bagunça. Tinha punk e tinha skinhead no MBL até. O MBL Ele é foi punk, né? Ele universal. não deixou de ser punk na adolescência, né? Aí o que aconteceu? Ele mandou pra mim: Ô Lucas aí, meu, apareceu o Nando Moura agora. Aí eu olhei assim, tava assim, uma foto do Nando Moura assim, ó, olhando minha cara no computador com a mão virtuosa. What the fuck? Só faltou ele dar um beijinho na testa, como ele sempre faz com o pessoal que aparece no canal Aí eu dele. fui acessar o vídeo, era 2 da tarde, né? Ele posta vídeo ao meio-dia. Então, já que ele postou o vídeo, eu resolvi até gravar um vídeo na hora, que a gente falando, a vez que me chamaram pra porrar o Vic Vanilha. Porque isso chegou a acontecer uma vez. Sério? Na, ver- Na verdade, eu gravei 2 vídeos sobre o Vic Vanilha no meu canal, né? Um de mais ou menos uns meia hora e um de 1 hora e meia, que eu tô explicando um pouco mais sobre magia. E no meu canal do YouTube eu falo o que eu bem quiser. Uhum. Eu falo sobre mim, eu falo sobre magia, eu falo sobre macumba, sobre Exu e às vezes sobre político. Porque eu sou simplesmente Lucas Tartaglione. Acabou, pô. Faz sentido. Pra gente finalizar, o Vic Vanilha, ele tinha algum tipo de influência no MBL? Ele só foi um cara que convidou alguns membros do MBL para fazerem parte do podcast dele? Ele era amigo do Ben Pontes? O que que você... Ele era realmente amigo do Ben Pontes. O que acontece, cara? É até bom você conversar com o Skinhead sobre isso, que eu vou te falar sobre algumas fontes de neonazistas. É, Tanto o nazismo quanto o neonazismo se baseia muito em fake. O Martin Lutero, quando ele foi tentar evangelizar os judeus eram um povo de cabeça muito fechada. Ele, de ódio deles, escreveu um livro que chama Dos Judeus e Suas Mentiras, que era uma meia-verdade, porque os judeus realmente tinham muito poder de monopólio. uhum, Inclusive, a Holanda, o governo dela era controlado por evangélicos, mas os bancos eram todos de judeus. Inclusive, foram os judeus que perceberam as contagens que tinham nas contas de Portugal e viram que a maior parte da riqueza deles vinha do Nordeste brasileiro. A invasão do Nordeste brasileiro pela Holanda foi orquestrada por judeus, né? E o que acontece? Esse livro dos judeus e suas mentiras foi uma das coisas que inspirou o nazismo. Assim como esse livro aqui que eu tenho em mãos, que se chama. Não, peraí, esse aqui é o outro. Protocolos do Sábio de Sião. Protocolos do Sábio de Sião é um livro tão interessante que fizeram um livro sobre o livro. Se chama Falsificações do Protocolos do Sábio de Sião, que era um rabino que resolveu desertar e falar sobre conspiração maçônica e judaica sobre o governo, sobre controle de elites e o plano de dominação mundial. Esse tipo de fonte foi uma coisa que inspirou o nazismo. Os nazistas, eles acreditavam até que a Terra era oca. E aí o que acontece? Quando grupos, né, neonazistas que existem no Brasil, muitos deles são, curiosamente, contra o racismo também. é só. Sabe por quê? Porque eles batem na tecla que Hitler, na verdade, nunca foi racista. Isso é uma mentira da mídia. Foram os judeus que inventaram essa mentira. Você não vê fotos de soldados alemães com pessoas negras e de outras etnias? Aí que tá. Esses soldados alemães tinham contexto. Quando eles estavam invadindo a Bélgica, por exemplo, a Bélgica ainda estava praticamente tratando o negro como um escravo, quase. Quando eles chegaram ali, derrubando belgas e dando comida
e água para os negros, lógico que eles ficaram do lado dos alemães. Eles não sabiam nem o que estava acontecendo na Europa. Claro. Tudo tem contexto. E assim, alguns grupos neonazistas que tem no Brasil, eles batem forte nessa tecla. Os nazistas, na verdade, eram racialistas, não racistas. O que seria racialismo? Racialismo é você preservar a sua raça e cultura. Então, assim, evitando misturas. Mas peraí, o Brasil já não é todo miscigenado? Não, mas peraí, veja bem. Aí tem muito veja bem nessas histórias. Tem muito Uma pessoa que é porém. de uma cultura muito diferente não pode entrar aqui. Aí eles começam a ter até um argumento considerável. Olha, por exemplo, os muçulmanos que estão entrando na Europa. Eles estão aculturando o local, eles estão fazendo uma onda de estupro, violência, e eles estão mudando a cara da Europa. Então, eles teriam que, na verdade, se manifestar contra o Islã. E isso seria uma ideia racialista. Esses povos não ficarem se misturando. Se é para o árabe fugir para algum lugar, que seja para outro país árabe. Entendeu? Isso seria uma ideia racialista. Então, aí eles teriam que ficar dividindo e vendo qual imigrante poderia pisar aqui no Brasil. Um angolano poderia, por exemplo, porque não tem problema Angola, não tem problema Portugal. Mas assim, é aí que está a É diferença uma de cultura um mais próxima, nazista, né? aí que está a diferença de um nazista para um neonazista. O nazista é o cara que sabe o que aconteceu na Segunda Guerra e fala, concordo. O neonazista é o cara que fica contestando. Aí que tá, onde vai parar o Vic Vanilha no meio disso? O Vic Vanilha, cara, eu não entendo como é que ele foi parar de tanto radical para outro. Era drag queen, Virou satanista. aí virou um satanista tolerante, aí depois virou cristão intolerante. Eu não consigo entender como é que ele foi parar nesses extremos, E cara. agora é Teve até, neonazista. mano. Aí o que aconteceu, cara? Quando ele começou a fazer muita coisa contra negros, né, muito vídeo de intolerância religiosa e racista, um cara que era de uma seita satânica, ele entrou em contato comigo porque ele queria arranjar skinhead para bater na cara do Vic Vanilha. Aí o que acontece? Ó, você não tá sabendo? Vic Vanilha tá envolvido até com políticos. Olha, ele mandou um vídeo lá do Kim Kataguiri sendo contestado sobre o Vic Vanilha. Eu olhei, what the fuck? Eu já não era mais do MBL. Eu fui até perguntar para um pessoal do MBL que eu tenho contato. Que fita foi essa do Benjamin Ponte? O que tá acontecendo? Não. Benjamin Point, na verdade, ele leu sem interpretar. Ah, então quer dizer que Benjamin Point é semi-analfabeto. Não. Benjamin Point, na verdade, ele só curte sem ler. Só a publicação dele? É, E ainda segue um monte de página relacionada? tem Não, tava muitas, né? muito estranho aí. Aí o que tá? O que parece que aconteceu? Aparentemente, uma coisas como, por exemplo, a Ku Klux Klan, não existe lado positivo. A Ku Klux Klan é uma das poucas coisas que não existe lado positivo. Ah, mas veja bem, não tem. É só ódio por ódio mesmo. E o que acontece? Para você defender a Ku Klux Klan, só se você criar uma. Só se você criar fake news. Agora, a questão do orgulho branco. Eu tenho. O Benjamin pode estar, por exemplo, falando, o branco também tem que se orgulhar de ser branco, porque foi ele que desbravou o mundo, entrou no mato para criar a civilização. Olha, esse tipo de coisa até que dá para debater, vai. Mas você não pode, por exemplo, defender a escravidão. Não que ele tenha defendido, né? Mas assim, esse tipo, o pensamento racialista parece que é uma espécie de racismo diluído. Aí o que acontece? O Benjamin Ponte, ele realmente estava com amizade com o Vic Vanilha, ele estava acessando páginas que se tratavam de fake news, principalmente sobre grupos supremacistas brancos, que estavam dizendo que na verdade eram racialistas, e o Vic Vanilha estava pondo merda na cabeça dele. O MBL deu um esporro nele e tentou apagar as provas que tinha contra. E aí, nesse tempo, cara, como o cara tava praticando vídeo de intolerância religiosa, um cara da seita satânica, né? Ele tinha amizade com uma moça que é esposa do criador da banda Sindicato Oi, que é uma banda skinhead nacionalista, tá? Nada de É. nazismo, tá? E essa moça, ela também chegou a ser lesada pelo Vic Vanilha. E aparentemente deve ter vindo dela a ideia de chamar skinhead, pra quebrar o O Vic. Vanilha na porrada. Aí o cara da seita, ele realmente conseguiu prova de que o Vic Vanilha estava se relacionando com uma menor de idade, que ele estava cometendo violência contra a mulher,
que ele tinha porte de arma de fogo, pegou até o CPF dele, o RG, e a RG é até da mina de menor, mandou tudo pra mim. Aí eu olhei a mensagem dele e falei: você tem tanta prova criminal contra ele, por que você não chama a polícia? Você mandou pra mim. Por que não mandou pra polícia? Ora essa. Ele tem até o endereço do cara. E o que acontece, mano? Ele fala, não, mas a polícia não vai fazer nada. Não, já tá, na verdade. Porque o Vic Vanilla já tava recebendo um processo de intolerância religiosa, né? E o vídeo que ele tá andando com arma de fogo circulou, a polícia já viu aquilo. O Vic Vanilla tá com um monte de intimação na justiça. E por isso, como a justiça é meio falha, lerda, ele queria contratar alguém pra matar o Vic Vanilla ou dar um esporro, ou sei lá. O cara da. Aí eu ainda questionei assim: se você é de uma seita satânica, por que você não sacrifica um bode e amaldiçoa ele, então? Coitado Ora do essa! bode. Por que não mata um bode e amaldiçoa ele? Ah, não, mas isso vai dar dinheiro, eu preciso de dinheiro pra comprar um bode. Ué. Ora essa. Mata uma Tá, mas aí o galinha que pra conseguir acontece, dinheiro pra mano? comprar o bode. Eu tentei entrar em contato com os amigos skins meus. A gente tava vendo realmente de ir na casa do Vic Vanilla pra quebrar ele na porrada, realmente. Tinha punk, tinha skinhead, tinha gangue de skinhead rival, que também queria bater no Vic Vanilla. O cara espalhou pra gerar o endereço dele, e por isso o Vic Vanilla até fugiu do país. É verdade, isso aconteceu, cara. O cara tava querendo tanto contratar gente pra quebrar o Vic Vanilla na porrada que até eu fui parar no meio dessa história. Pô, e É falam que assim, o a influência Ronaldinho que o Vic Vanilla tinha no MBL, na verdade, é muito mínima. A influência que ele tem é Benjamin Point e algum retardado ou outro que poderia eventualmente estar acessando conteúdo enganoso. Mas ele não era influente no MBL, nunca foi. Ele estava conversando com figuras meio centrais, na verdade. É isso que aconteceu ali. É. Isso não faz do Benjamin Pontes um nazista, faz dele um moleque burro, É, influenciável. é. Foi o que eu imaginei também, porque ele não. Pelas provas que o Nando colocou no vídeo dele, não me pareceu ser um cara essencialmente nazista ou neonazista. Só me pareceu um Não, ele garoto. tá, ele tá começando a pôr em debate a ideia de orgulho branco. E assim, cara, É porque é eu, uma eu linha tenho bem contato, eu, tênue, eu né? vou contar uma história pra você. Eu tenho contato com WP também. Sabe como é que eu fui ter contato com WP? Bom, O nazista chegou em mim no Instagram e assim, eu tenho uma camiseta que tem o símbolo da maçonaria, né? Porque eu tenho um herê, né? Eu sou um bandista, que curiosamente usa uma roupa de maçom. Aí um nazista foi lá aparecer no meu chat e falou assim: ó, tira aí esse símbolo aí da maçonaria, vai fazer mal pro movimento. Aí eu olhei a foto do cara, era uma caveira com um capacete alemão. Eu perguntei: que movimento? Que é WP. Você é racista, então? Não. Veja bem. Aí eu fui ter uma conversa muito interessante, que o White Pride no Brasil é contra o racismo. Que eles querem que as raças se conservem. não se Você mistura. só não quer que fiquem se misturando muito, senão aí vai destruir a cultura. Veja, se pessoas brancas e negras ficarem tendo filhos, depois não vão existir pessoas brancas e negras. E esse cara literalmente nasceu no Brasil, provavelmente de uma mistura. Aí eu fiquei pensando assim, para uma coisa dessa acontecer, eu tenho que fuder com toda mulher da África. E eu descobri além. Eu descobri que tinha até cara no WP que era fanboy. Nossa. Veja bem, ele é racialista. Ninguém nunca disse que é homofóbico. Faz sentido. Faz sentido. Quanto mais cava, pior fica. E aí que tá, eu conversando com o cara, eu pensei, mano, até onde vai a desinformação? Eu tenho um MyCamp aqui em casa. Tem um trecho no MyCamp que Hitler, ele literalmente fez uma comparação, e assim, não adianta, um negro pode se formar em direito, mas você também pode ensinar truques para um cão. E ainda chama negros de macacos. Eu literalmente mostrei para ele o MyCamp e ele falou, não, esse seu MyCamp aí tá distorcido, é um MyCamp feminista. Um MyCamp feminista. É a idolatria política assim, você mostra uma prova, a pessoa não quer acreditar. É Mas literalmente veja o lado positivo. Se até nazistas são contra o racismo, é uma coisa boa, na verdade. É.
Distorcidamente Aí, boa. e assim, cara, como eu também já cheguei nessa polêmica mais de uma vez de querer de defender sacrifício de mendigo porque a pessoa está sofrendo, defender de diminuição da população, os caras queriam até me convidar para entrar na WP. E aí eu olhei, mano, seguinte, eu como quantas negras eu quiser. Não, Quero eu ser não quero livre. participar disso. Chega, é patético. Eu talvez eu até chatei o cara se ele ver esse vídeo aqui eventualmente, mas assim, cara, eu sinceramente eu acho essa ideia de racialismo patética. Eu não quero participar disso. Mas se o cara acredita nisso, o que eu posso fazer? É, tem Certas muito o que ser pessoas, feito. elas você não vai mudar a opinião delas com diálogo. Certas coisas só a vida ensina. E às vezes nem isso, que talvez ela morra antes. É, realmente. Bom, acho que eu tirei todas as minhas dúvidas. Acho que foi bom também para você poder explicar a sua visão, porque o vídeo do Nando, ele acaba. Ele pincela um pouco sobre você e já vai para um outro lado e acaba deixando tudo meio sem contexto. Pra gente finalizar, você quer falar alguma coisa, deixar suas redes sociais? Vou deixar aqui na descrição também, caso alguém queira te seguir. Né? Inclusive, vão lá no perfil dele, fotos muito boas, tá? Fotos excelentes, muito bom gosto. É, finaliza aí a sua participação e eu queria te agradecer por tudo que você falou aqui. E a gente pode marcar um outro episódio quando você tiver a oportunidade para a gente falar sobre o movimento skinhead, para falar um pouco mais sobre Claro, essa questão cultural que eu achei muito interessante e tirou um pouco da visão que eu tinha, que era de uma outra parada. claro que a gente pode. Skinhead é mais do que uma moda, é um estilo de vida. Interessante. Qual que é o seu Instagram? Fala pro pessoal. O seu canal no É, YouTube que você falou que tem? Lucas Tartaglione, Nome os dois. muito fácil, eu vou deixar na descrição, porque estamos num país analfabeto, né? Então, as pessoas vão ter dificuldade em escrever, em digitar o seu nome. Então tá bom. Menos um dia para todos nós. Menos um dia. Mas é isso, muito obrigado para todo mundo que assistiu. Obrigado, Lucas, mais uma vez por ter aceitado. É isso. Até a próxima. E acho que ficou tudo esclarecido, né?